Então, gente, paramos aqui, né? Quem é fiscal e o guardião das fundações, né? Artigo 66. O Ministério Público Estadual, né? Do Estado, quem estiverem situados, né? Então, caso a fundação tenha filiais espalhadas por todo o país, neste caso, cada filial será fiscalizada pelo respectivo MP do Estado. Então, tem uma filial lá no estado de Aracaju, lá, estado do Pará. Então, o MP do Pará que vai o quê? Fiscalizar, beleza? Caso funcione no Distrito Federal, será fiscalizada pelo MP do DF e territórios. Este é um órgão ligado ao Ministério Público da União. Se a fundação for extinta, se tornou ilícita, inútil à finalidade, vencido o prazo de sua existência, alguém requisitor a extinção, o patrimônio será incorporado, salvo que disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se propõe a fim igual ou semelhante. Então, se a fundação for extinta, se tornou ilícita, inútil à finalidade, vencido o prazo de sua existência, né? Alguém requisitou a extinção, o patrimônio será incorporado, beleza? Salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz. Então, alterações dos estatutos. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma seja deliberada por 2/3 dos componentes para gerir e representar a fundação, seja deliberada por 2/3 dos componentes para gerir e representar a fundação, não contraria ou desvirtue o fim desta e seja aprovada pelo órgão do MP no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, no caso de o MP a denegar, poderá o juiz supri-la. Fim do prazo, no caso do MP a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do MP, requerão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la se quiserem 10 dias. Então, quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, não foi aprovado por votação unânime, beleza. Os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do MP, eles vão requerer o quê? Que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la se quiser em 10 dias. Quem é o fiscal das fundações? É o MP, né? Valerá pelas fundações o MP do Estado onde situadas. Então, valerá pelas fundações o MP do Estado onde situadas. Se funcionário no DF ou em territórios, caberá o encargo ao MP do DF e territórios. Se estender a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo MP. E no caso de extinção? Então, no caso de extinção, né? Artigo 69 nos diz o seguinte: tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, tornando-se ilícita, impossível e inútil para o quê? A finalidade que visa a fundação. Ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado, então tá aqui, ó, o órgão do MP, qualquer interessado, promoverá a extinção, incorporando seu patrimônio, salvo que disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto. Se o ato constitutivo falar alguma coisa contrária, ou o estatuto, em outra fundação designada pelo juiz, que se propõe a fim igual, extinção da pessoa jurídica. A extinção pode acontecer de algumas maneiras. Vamos ver. Pode ser convencional ou voluntária. De forma convencional ou voluntária, é aquela que se dá por um ato de vontade. A mesma vontade que criou a pessoa jurídica poderá ocasionar a sua extinção. Então, olha aqui, ó. A mesma vontade que criou a pessoa jurídica poderá ocasionar a sua extinção. João e mais 4 amigos abriram um bar. Passados 2 anos no bar, não estava dando lucro, não está andando legal. Logo, todos os sócios não querem mais o bar, todos os sócios, sem exceção, e vão desfazer o contrato voluntariamente, beleza? Então, de forma voluntária, todos vão se desfazer voluntariamente. 2, de forma administrativa, né? Então tá aqui, né? A extinção de forma o quê? Administrativa. No artigo 45, lá verificamos que há certas pessoas jurídicas que antes do registro do ato constitutivo, para aquisição de sua personalidade jurídica, dependerá de uma aprovação
ou autorização do Poder Executivo acontece com os bancos e seguradoras. Então, de forma administrativa, lá no artigo 45 nos diz o seguinte, que há certas pessoas jurídicas que antes do registro do ato constitutivo para aquisição de sua personalidade jurídica vai depender de uma aprovação ou uma autorização. Nós vimos lá anteriormente, né? Do Poder Executivo. Acontece com o quê? Com os bancos e com as seguradoras. Estas autorizações não são eternas e precisam ser renovadas. Tem um prazo determinado. Imaginemos que não consiga obter esta renovação por algum motivo. Teremos o quê? A extinção da fundação de forma administrativa, porque não renovou o contrato, não renovou, né? A autorização não foi renovada. Logo temos uma extinção da fundação de forma administrativa. Judicial. Artigo 45, parágrafo único. Vimos lá, se houver algum defeito no ato constitutivo da pessoa jurídica, terá prazo decadencial de quê? De até 3 anos para anular essa constituição da pessoa jurídica. Entrará com a petição anulatória e o juiz anulará a aquisição da personalidade e a extinção. Então vimos lá, se houver algum defeito no ato constitutivo da pessoa jurídica, terá um prazo decadencial de até 3 anos para anular essa constituição da pessoa jurídica. Entrará com a petição anulatória e o juiz vai o quê? Vai anular a aquisição da personalidade e a extinção. Extinção legal. Então se dará em algumas situações automaticamente previstas em lei. Uma delas é a morte de todos os sócios. Com a morte de todos os sócios, extinção legal. Por isso não viajam juntos no mesmo voo. Por isso que os sócios, eles nunca viajam juntos no mesmo voo. Regra interna. Caso não tenha sucessão nas cotas, a pessoa jurídica sofrerá sua extinção. Se os bens destinados à fundação forem suficientes para constituí-la, os bens a elas destinados serão de outro modo não dispuser o instituidor. Então, se os bens destinados à fundação forem insuficientes para constituí-las, os bens a elas destinados serão incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante, se de outro modo não dispuser o instituidor, de acordo com o artigo 63. Então, vai ser incorporado em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante, se de outro modo não dispuser o instituidor. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, entendo a ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo o quê? Em seguida, a aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao MP, de acordo com o artigo 65, parágrafo único do Código Civil. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, entendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, então, tá lá, se o estatuto ele não foi elaborado no prazo assinado pelo instituidor, né? Ou, não havendo prazo, não houve o prazo, logo a lei dá um prazo, até porque não ficar interno. Qual é o prazo que a lei dá? 180 dias. A incumbência caberá ao MP. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em processos judiciais está vinculada à presença de situações que configurem abuso da personalidade jurídica. Então, olha aqui, ó. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica está vinculada à presença de situações que configurem abuso de quê? Da personalidade jurídica e somente por atingir bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, direto ou indiretamente pelo abuso. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em processos judiciais está vinculada à presença de situações que configurem abuso da personalidade jurídica e somente pode atingir bens particulares de administradores ou de seus sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Nesse sentido, o Código Civil, para resguardar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em caso de desconsideração, prescreve, para efeito da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, desvio de finalidade e é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. E para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Para resguardar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em casos de desconsideração, prescreve que, para efeito de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Nós vimos lá anteriormente, né? O patrimônio dos sócios
não se confunde com o da sociedade. Aqui nós temos o quê? A confusão patrimonial, né? Que é uma das causas até o quê? Da desconsideração da personalidade jurídica. Então, o patrimônio dos sócios não se confunde com o da sociedade, por conta do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. A depender do tipo societário, esse princípio consagra a limitação da responsabilidade dos sócios. A depender do tipo societário, esse princípio consagra a limitação da responsabilidade dos sócios. Só que isso pode gerar abusos e a desconsideração da personalidade jurídica tem a finalidade de evitar tais abusos. Então tá lá. O patrimônio dos sócios não se confunde com o da sociedade por conta do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Beleza. A depender do tipo societário, esse princípio ele consagra a limitação da responsabilidade dos sócios. O princípio ele consagra a limitação da responsabilidade dos sócios. Só que isso pode gerar abusos, né? A depender do tipo societário, esse princípio consagra a limitação da responsabilidade dos sócios. Esse princípio, só que isso pode gerar abusos, e a desconsideração da personalidade jurídica tem a finalidade de evitar tais abusos. Trata-se de uma criação da jurisprudência estrangeira em que, diante do abuso cometido, que gerem prejuízo a terceiros, torna-se o quê? Torna-se possível a execução do patrimônio pessoal dos sócios, com a desconsideração da personalidade jurídica. A matéria tratada no artigo 50 do Código Civil, de acordo com seu parágrafo 5º, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, a matéria tratada no artigo 50 do Código Civil, né, de acordo com seu parágrafo 5º, não constitui desvio de finalidade. O quê? A mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica. Então tá lá, o cara montou uma sorveteria, aí tá vindo frio. Ele muda para quê? Por uma hamburgueria, uma pizzaria. Bom, a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica não constitui o quê? Desvio de finalidade. Beleza? Então dispõe o parágrafo 4º do artigo 50 aqui. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, o quê? A mera existência de grupo econômico. Então, a mera existência de grupo econômico, ela não vai autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, beleza? O legislador exige, pois, para a desconsideração da personalidade jurídica, a presença dos requisitos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Então, olha aí, ó. O legislador exige para que a desconsideração da personalidade jurídica a presença dos requisitos. Quais são os requisitos? Para ver a desconsideração da personalidade jurídica, precisa haver desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Para quê? Para que tenha desconsideração da personalidade jurídica, precisa da presença do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Lembrando que a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica não constitui o desvio de finalidade. E a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com as precisas lições do professor Flávio Tartucci, a desconsideração da personalidade jurídica evoluiu para a teoria da sucessão de empresas, também denominada desconsideração econômica ou indireta, segundo a qual, nos casos de abuso da personalidade jurídica em que for patente a ocorrência de fraude, poderá o magistrado estender as responsabilidades de uma empresa para outra, denominadas empresas sucedida e sucessora, respectivamente. Então, ó, a desconsideração da personalidade jurídica evoluiu para a teoria das sucessões de empresas. Teoria da sucessão de empresas. Também denominada de quê? Desconsideração indireta. Segundo a qual, nos casos de abuso da personalidade jurídica em que for patente a ocorrência de fraude, poderá o magistrado estender a responsabilidade de uma empresa para outra empresa, denominadas empresas sucedida e sucessora, respectivamente. Em harmonia com o parágrafo 1º do artigo 50, nos diz o seguinte: para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é o quê? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica para quê? Com o propósito de lesar os credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 50. Entende-se por confusão patrimonial. Confusão patrimonial é o quê? É a ausência de separação de fato
entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcional insignificante, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Tanto aqui, né? A separação de fato entre os patrimônios caracterizado por... Tanto aqui, né? A ausência de separação, a confusão patrimonial, né? Quando se confunde o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica, né? Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações. Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor insignificante, e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então temos aqui a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Vamos a ela. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. O caminho é o inverso. Ou seja, há a execução dos bens da sociedade por dívidas pessoais do sócio. Há uma execução dos bens da sociedade por dívidas pessoais do sócio. Beleza. E tem sido muito aplicada nas questões referentes a direito de família, em que um cônjuge, com a finalidade de afastar um ou alguns bens da partilha, ou até mesmo com o intuito de fraudar a execução de alimentos, transfere os bens para a sociedade. Então tá aqui, o camarada é sócio, né? Ele tá lá para poder desvirtuar algum direito de família lá, né? Do cônjuge ou pensão alimentícia. O que é que ele faz? Com a finalidade de afastar alguns bens da partilha, né? Com o intuito de fraudar a execução de alimentos, ele transfere os bens para a sociedade. Ele pega os bens dele, né? Os bens particulares, e transfere todo para a sociedade. Trata-se de uma teoria muito bem aceita pela doutrina e usada pela jurisprudência, né? Através da interpretação extensiva. Vídeo enunciado 283, né? Do Conselho de Justiça Federal. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica. É cabível, né? A desconsideração da personalidade jurídica. Então, ó. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa, para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens com prejuízo de terceiros. Então, olha aqui, ó. É cabível que a desconsideração da personalidade jurídica. Quais os casos? Denominada inversa. Então, quando é que a desconsideração da personalidade jurídica ela vai ser inversa? Para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízos a terceiros. Então, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, denominada inversa, para alcançar bens de sócios que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízos a terceiros. Beleza? Essa é a desconsideração da personalidade jurídica, de modo inverso. Para alcançar bens do sócio, o sócio ele pega todos os seus bens particulares, joga para a empresa. A pessoa, né, para poder pegar aquele bem, o que ela vai fazer? Vai desconsiderar a personalidade jurídica de modo inverso, né? Vai atingir o quê? Os bens da sociedade. Então, ele para ocultar e desviar os bens pessoais, com prejuízos a terceiro. Então, atualmente, não mais pode ser chamada de teoria, né? Pois se encontra disciplinada no novo Código de Processo Civil, bem como pelo próprio Código Civil no parágrafo 3º inserido no seu artigo 50, pela Lei da Liberdade Econômica. Vejamos. O caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Beleza. Temos a teoria maior e a teoria menor. A teoria maior é uma questão mais burocrática. A teoria menor, menos burocrática. Na primeira, teoria maior, o juiz ele afasta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Ele vai afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como forma de coibir fraudes e abusos praticados através dela, sendo esta adotada pelo legislador. Já na segunda, na teoria menor, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 28, parágrafo 5º, adotada, né, pelo Código de Consumidor, e no artigo 28, parágrafo 5 do Código Civil, diz assim: basta o simples prejuízo ao credor para que seja afastada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Então, basta o simples prejuízo ao credor. Para quê? Para que seja afastada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Então, portanto, é admitida a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, consistente na extensão das obrigações de sócios à pessoa jurídica, com a necessidade de prova do abuso da personalidade jurídica. É admitida a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, consistente na extensão das obrigações de sócios à pessoa jurídica.
com a necessidade de prova do abuso da personalidade jurídica. Enunciado 534 da Constituição de Justiça Federal. As associações podem desenvolver atividade econômica. As associações, elas podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa, né? Nós vimos, né, que as associações, elas não podem visar atividade lucrativa, desde que não visem atividade lucrativa. Quem? As associações. As fundações, elas podem, as sociedades, elas podem visar atividades lucrativas. E nós vimos que as sociedades, elas podem ser simples e empresárias. De acordo com o parágrafo único do artigo 53, não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos, porque não há intuito de lucro. Mas nada impede, não há intuito de lucro. Mas nada impede que haja direitos e deveres entre os associados e associações. Nada impede que haja direitos e deveres entre os associados e associações. Como o dever do associado que pagar a contribuição mensal, né? Os associados devem ter iguais direitos. Porém, o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Os associados, eles devem ter direitos iguais. Porém, o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Nós vimos lá o caso do diretor, né? Um clube esportivo e de recreação que cria a categoria de associado contribuinte, que não tem poder de decisão ou direito a voto. E o associado proprietário, que não tem poder de decisão ou direito a voto, né? E o associado proprietário, esse tem o poder diretivo e o direito ao voto. Aqui vale uma ressalva, né? Essas vantagens devem ser concedidas a toda uma categoria e não associados de maneira individual. Segundo o caput do artigo 156, diz assim: a qualidade de associado, ela é intransmissível. Então o cara foi associado, não tem como transmitir. Exceto se o estatuto dispuser ao contrário. Se o estatuto falar, pode transmitir, aí, mas se ele for omisso, não pode transmitir. Em regra geral, a qualidade de associado é intransmissível. Há, pois, um ato personalíssimo na admissão, mas como se trata de uma norma de natureza privada, nada impede que o Estatuto disponha o contrário, né? Diz o legislador no artigo 59, inciso 2 aqui. Compete privativamente à Assembleia Geral alterar o Estatuto. Então tá aqui, ó, compete privativamente quem? A Assembleia Geral alterar o Estatuto. Assim, para a prática desses atos, é necessária a deliberação da Assembleia, convocada especialmente para este fim, sendo o quórum estabelecido no Estatuto, bem como os critérios para a eleição dos administradores. Na verdade, de acordo com o artigo 54, inciso 1, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá a denominação, os fins e a sede da associação. Lembre-se que a nulidade é considerada um vício mais grave. Então está aqui, a nulidade ela é considerada um vício mais grave do que o quê? A anulabilidade, que é uma nulidade relativa, por ofender preceito de ordem pública, não convalescendo pelo decurso do tempo. Enquanto que o vício que gera a anulabilidade é considerado menos grave. Então tá aqui, ó. O vício que gera a anulabilidade é considerado menos grave, por envolver os interesses das partes. Quando envolve preceito de ordem pública, nós temos nulidade, que é um conceito, um vício mais grave. O vício que gera anulabilidade é considerado menos grave, que envolve interesse das partes, sujeito ao quê? A um prazo decadencial. Sujeito a um prazo decadencial. Após o decurso desse prazo, o vício morre e convalesce. O ato constitutivo é o requisito formal para a constituição da personalidade da pessoa jurídica. O ato constitutivo é um requisito formal para a constituição da pessoa jurídica, cujas espécies são o estatuto e o contrato social. O ato constitutivo é o requisito formal para a constituição da pessoa jurídica, cujas espécies são o estatuto e o contrato social. Vamos a eles. O estatuto e o contrato social. São espécies de quê? Do ato constitutivo. É utilizado para a constituição de associações. Então, o Estatuto é utilizado para a constituição de associações, que não têm fins lucrativos. Enquanto que o contrato social é usado para a criação das sociedades. O Estatuto é utilizado para a constituição de associações, sem fins lucrativos. O contrato social, usado para a criação das sociedades, simples ou empresárias. Aqui, sejam elas simples ou empresárias. Já para a criação de uma fundação, exige-se o quê? A escritura pública ou o testamento. Aqui, uma fundação, escritura pública ou testamento. Lembrando que a escritura pública, ela é inter vivos, né? Então o cara tem que estar vivo. O testamento é pós-morte, né? Causa morte. Sendo que no testamento, ele pode o quê? Ele pode anular, reverter essa situação. Beleza?
Próximo. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado ocorre diante do registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Então, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, ocorre diante do registro do seu ato constitutivo. Então, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado vai ocorrer diante do registro do seu ato constitutivo. E nós vimos que o ato constitutivo pode ser através do Estatuto e do contrato social. O Estatuto é a constituição das associações, sem fins lucrativos. O contrato social é usado para a criação de sociedade, e pode ser simples e empresárias, com finalidade lucrativa. E as fundações, ela exige escritura pública, inter vivos, e o testamento causa morte, sendo que no testamento ele pode reverter a situação e pode tirar essa situação de criação de fundação e doar os seus bens. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado ocorre diante do registro do seu ato constitutivo no órgão competente, de acordo com o artigo 45 do Código Civil. Beleza. Para as sociedades, que podem ser empresárias ou simples empresários, mas aqui, sociedades empresárias, esse registro vai ocorrer aonde? Na junta comercial. Esse registro vai ocorrer na junta comercial. Sociedades empresárias. O registro ocorre na junta comercial. Enquanto que para as demais pessoas jurídicas, ou seja, para as sociedades simples, é no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Sociedade simples. O partido político tem previsão no inciso 5º, e aqui vale uma ressalva. Tanto os partidos políticos quanto as organizações religiosas, elas não constavam no rol do artigo 44 do Código Civil. Então, tanto os partidos políticos quanto as organizações religiosas, elas não estavam ali no rol do artigo 44 do Código Civil, pois eram considerados o quê? Espécies de associações. Então, tanto os partidos políticos quanto as organizações religiosas, elas não estavam no rol do artigo 44, pois eram considerados espécies de associações. Posteriormente, veio a Lei 10.825 de 2003, acrescentou referido dispositivos inciso 4 e 5, organizações religiosas e partidos políticos, respectivamente. Com isso, podemos concluir que, após a edição da lei, os partidos políticos e as organizações religiosas deixaram de ser considerados espécies de associações, No mais, partidos políticos não se enquadram dentro do conceito de associações do artigo 53. Haja vista não terem fim assistencial, cultural, moral e nem religioso. É importante ressaltar que esse não é entendimento pacífico na doutrina, pois temos o enunciado 142 da Constituição de Justiça Federal, no sentido de serem, sim, as organizações religiosas e os partidos políticos espécies de associações. Vai entender, né? Os partidos políticos, os sindicatos e associações religiosas possuem natureza associativa, aplicando-se do Código Civil. Flávio Tartucci também discorda do enunciado. Segundo o autor, as organizações religiosas e os partidos políticos são o quê? São corporações sui generis, ou espécies, não se sujeitando aos requisitos do artigo 53 e 61 e nem ao que determina o artigo 23.1 do Código Civil. Então, para a doutrina, né, as organizações religiosas e os partidos políticos são corporações sui generis ou espécies, ou especiais, não se sujeitando aos requisitos do artigo 53.61, não sendo consideradas associações. Com previsão no artigo 44, inciso 1º, seu conceito encontra-se no artigo 53 do Código Civil. Conceitua essas associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. A doutrina critica o dispositivo legal, pois o legislador teria sido infeliz ao utilizar o termo econômicos, por ser genérico, ao invés de lucrativos, mas sendo mais específico. Por isso foi editado o enunciado 534, da Constituição de Justiça Federal. As associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa. Nada impede que no clube haja um restaurante em que as pessoas paguem pelas refeições. Naturalmente, o que se arrecada deverá ser destinado à própria associação. As fundações privadas são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas mediante iniciativa de um particular ou de um grupo de particulares, que decide reservar um patrimônio e destiná-lo à realização de determinada finalidade de interesse coletivo. Então, essa parte aqui vai ficar na próxima aula, Próxima e última aula, para a gente finalizar, personalidade jurídica, e entrar aí, em bens e domicílios, e finalizar a parte geral de Código Civil, aí, que também temos prescrição e decadência, e negócios jurídicos. Você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima aula.